Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia num texto relativamente bem conhecido das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. A segunda parte do versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa trazer à vida de cada um de nós uma grande experiência contigo e, da parte de cada um de nós, uma resposta à tua palavra, à tua voz. Falas, Senhor, como diz inclusive a Escritura. Fala, ó Deus, pois o teu servo te ouve. Que cada um de nós possa ouvir ao Senhor e responder ao nosso Deus. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Esse é um texto, como eu disse, relativamente bem conhecido das Sagradas Escrituras e que já se inicia nesse versículo dizendo: depois disto, depois destas coisas. Logo, o que antecede a este acontecimento é essencial para que isto tenha acontecido, que foi a visão do profeta Isaías, do trono alto e sublime do Senhor, dos serafins ao seu redor, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor. Esta visão que séculos depois, no livro de Apocalipse, João, também contemplando o trono de Deus, diz que houve os mesmos serafins ao redor do trono, fazendo a mesma proclamação: santo, santo, santo é o Senhor. Incessantemente, esses seres celestiais proclamam a santidade do Senhor. Deus é tão santo, mas tão santo, que uma eternidade não é o suficiente para dizer o quanto Ele é santo. E é esse Deus santo, por causa da grandeza da sua santidade, Isaías se sente confrontado pela santidade de Deus. E Isaías declara: ai de mim, ai de mim. É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Isaías, Isaías já tinha proclamado alguns ais, mas ai daquela nação, ai de ti, ai daquele outro. Mas diante da santidade de Deus, Isaías diz: ai de mim. Os olhos dele não mais estão sobre outros para dizer a respeito dos outros: ai destes.
mas agora é ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia, então, nos diz que um desses anjos tomou uma brasa do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías, dizendo que estavam não apenas perdoados os seus pecados, mas as suas iniquidades. Esse é o tipo, eu sempre digo, de ministração que você não quer a segunda, porque uma brasa tocando nos teus lábios, meu irmão, dói. Às vezes, para que nos livremos tanto do pecado como da iniquidade, isto dói. E diante de todo este quadro, Isaías ouve a voz de Deus e responde, eis-me aqui. Essa expressão hebraica, eis-me aqui, é uma expressão interessantíssima. Ela é inen ou ineni, e que ela não é apenas, e que isto já não é pouco, uma prontidão. Ela é mais do que uma prontidão em obedecer. Ela é um comprometimento. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou comprometido. Em grandes encontros nas Sagradas Escrituras de homens com Deus, nós vemos essa expressão sendo repetida por parte deles. Moisés disse ao Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor, na sarça ardente, chama Moisés dizendo, Moisés, Moisés. E ele imediatamente diz, eis-me aqui. A prontidão de Moisés. E por dizer, eis-me aqui, ele está comprometido. Ele está comprometido com aquele que o chama. É o momento do chamamento. É o chamado. E o chamado segue-se por um envio. Quando Deus nos chama, Deus também nos envia. Logo após nos chamar, Ele nos envia. Outro que também diz, eis-me aqui, foi Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, e Samuel tinha uma característica tão interessante, porque ele supunha ser Eli. E um menino, um adolescente, ouve a voz que o chama, Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai até Eli. E a Bíblia diz que isso ocorreu 3 vezes. 3 vezes. Que interessante a personalidade de Samuel, que está pronto a atender. E que não manifesta nenhum tipo de demora, não posterga. Ele estava praticamente quase dormindo. A Bíblia diz, antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, Deus chamou Samuel e ele se levanta e vai até Eli. Ele vai até onde Eli estava. Nós não sabemos ao certo a distância, mas ele teve que se levantar, ele teve que se mover, ele teve que ir até Eli e disse, eis-me aqui. Ele disse, eu não te chamei. E quando Eli percebeu que era Deus que estava chamando o menino, ele disse,
Quando você ouvir de novo, diga: eis-me aqui. Ele ministra a Samuel qual é a resposta certa. E hoje eu oro ao Senhor que todos nós possamos dar esta resposta certa. O eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E interessante o que Isaías completa: envia-me a mim. Há um comprometimento. Mas ele poderia ter dito: eu irei. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu irei. Quando eu digo eu irei, eu estou dizendo que eu vou na minha força, na minha autoridade, na minha capacidade, mas quando eu estou dizendo envia-me a mim, eu não vou mais na minha força, eu não vou mais na minha capacidade, eu não vou mais na minha autoridade, eu estou dizendo eu estou aqui, pode me enviar. Eu vou na força dele, eu vou na autoridade dele, eu vou capacitado por ele, e não é no que eu posso ou no que eu sou. Eu estou totalmente dependente dele. Eis-me aqui. Isto tudo implica em um comprometimento. Isso tudo implica em uma obediência. E isso tudo só ocorre, eu só posso falar, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu ouvi. Eu ouvi a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor me leva a obedecer. E isto é algo interessantíssimo, porque na língua hebraica, a palavra Shema, que é uma palavra importantíssima para o povo judeu, e especialmente no livro de Deuteronômio, porque ela precede o que diz: ouve, ó Israel. Quando os mandamentos são ditos, ouve, ó Israel. É Shema, ou esta palavra, ela tem uma ideia não apenas de escutar, de ouvir, mas, acima de tudo, de obedecer. Porque a palavra, ela significa, ao mesmo tempo, ouvir e obedecer. E isso é tão interessante porque, no latim, a palavra que deu origem à nossa palavra, que é obedecer, é ob audire, que é escutar, que é ouvir, e que literalmente é dar ouvidos. Porque escutar a Deus e não obedecer é, de fato, se fazer surdo. É ter uma surdez. E isso é interessante também, porque outra palavra na língua portuguesa, que é a palavra absurdo. Absurdo é a junção de ab com surdo. Sabe qual é o maior absurdo? É, tendo ouvido a Deus, não atendê-lo. Isso é o absurdo. E, por favor, eu usarei agora uma palavra que eu espero não ofender a ninguém, porque ela tomou uma ideia muito pejorativa, muito agressiva, mas que é uma palavra de origem grega que nós utilizamos, que é a palavra idiota.
E não estou chamando ninguém de idiota. Por favor. Mas idiota, na sua origem, era a forma como alguém era chamado no meio de um comportamento da polis grega, da cidade grega, quando havia a assembleia. E a assembleia se chama eclésia, que é igreja. O idiota era aquele que não queria se envolver, que não queria ouvir. Idiota, literalmente, é aquele que não escuta a outros. É que só escuta a si mesmo. Então, meus amados irmãos, não vamos ser idiotas. E mais uma vez eu quero salientar aqui que não quero ofender a ninguém com uma palavra que assumiu uma forma tão agressiva na nossa língua. Mas às vezes nós cometemos a maior das idiotices, que é não dar ouvidos a Deus. É por isso que em Apocalipse se diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há pessoas que não têm ouvidos para ouvir. E por que não têm ouvidos para ouvir? Porque não dão ouvidos ao que é dito. Não adianta escutar e não dar ouvidos. Nós temos que aprender um princípio, que é um princípio de obediência. Eu chamo isto, e entenda, isto é algo que está em filosofia. Em filosofia se diz que a obediência é pautada por um princípio de 3 Is. 3 Is. O primeiro deles é o I de inteiro. Obediência tem que ser inteira. Obedecer em parte e desobedecer em parte também não é obedecer. Se você apenas obedece em parte, você de fato não obedece. Especialmente os princípios, especialmente os mandamentos das Sagradas Escrituras. Eu não posso obedecer em parte. Eu nunca serei obediente se eu sou obediente em parte. Mais ou menos obediente é ser desobediente. Essa é que é a verdade. E então, nós precisamos ter essa obediência completa e abrangente, inteira. Completa e abrangente. Eu não obedeço apenas quando me convém. Isso não é uma obediência inteira. Essa é a característica de aqueles que obedecem e que guardam em seu caráter a grande virtude da integridade, que integridade é ser inteiro. Então, nós precisamos de uma obediência inteira. Mas, fora isto, a obediência tem que ser interna. Essa não é uma obediência externa, não é uma obediência de aparências. Essa é uma obediência que procede do teu coração, que há o desejo de obedecer. Eu preciso, eu desejo, está dentro de mim, o meu coração quer obedecer. E como nós necessitamos de uma obediência
que não seja uma obediência aparente, parece que está obedecendo, mas não está. Uma obediência meramente externa, ou imposição. É diferente imposição. Muitas pessoas o que estão atendendo a uma imposição, não atendendo a um desejo de fazer a vontade daquele que te requer algo. Isto é obediência de coração. A Bíblia nos fala de um exemplo sobre essa obediência, que é justamente sobre dois filhos. Um, numa obediência meramente externa, e outro, numa obediência interna. Um filho ouve do pai uma palavra, é a parábola de Jesus: vai, faça isto. E o filho imediatamente diz ao pai: eu farei. Mas, ocupado com outras coisas, esquece-se e não faz. Outro filho ouve do pai, vai e faz tais coisas. E ele disse: eu não posso, eu não farei. Mas, passado um tempo, no seu coração, ele diz: é meu pai, eu farei. E ele faz. Isso é obediência. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse farei ou o que disse não farei, mas fez? Porque o que o moveu a fazer foi algo interno. Ele não se limitou a uma aparência, a algo externo. Mas existe a terceira característica da verdadeira obediência, que esta é a que eu considero, se é possível mensurar, talvez a mais importante, a mais relevante, que é: obediência tem que ser imediata. Obediência não se posterga. Obediência é agora. Obediência é já. Obediência não é farei quando puder. Obediência não é um dia eu farei. Tudo que é postergado, na realidade, é desobediência. A Bíblia nos fala sobre tantos exemplos: tudo que vier à tua mão, faze. Mas a expressão bíblica é: faze já. Faze já. Nós não podemos ir até a Bíblia repreendendo a preguiça. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, preguiçoso, que não tem até mesmo líder entre elas, mas não cessam de trabalhar. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus disse: o meu pai trabalha, eu trabalho. Eu não descanso. Existe uma prontidão na obediência. Nós não podemos de forma alguma postergar. A Bíblia diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas você sabe que este verbo pode, também poderá ser mudado para outra expressão: não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não é uma questão apenas
de, eu posso fazer. Porque quando nós usamos muito a ideia do eu posso fazer, posso fazer hoje, posso fazer amanhã. O que a Bíblia está dizendo, o sentido literal é, não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Obedeça. E a palavra do Senhor nos diz, faze enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E há uma outra expressão que Jesus ainda utiliza, que é apressa-te. Apressa-te em fazer o que você precisa fazer. Nós temos que proclamar como Israel, até hoje é muito importante na vida do judeu, na religião do judeu, na prática do judaísmo, eles estão repetindo várias vezes durante o dia, ouve, ó Israel, escuta, dá ouvidos, obedece. E o que se segue é o quê? Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque você não fará a vontade de Deus se você não fizer de todo o seu coração. Como nós necessitamos escutar, necessitamos dar ouvidos, necessitamos ser aqueles que ouvem o que o Espírito tem dito à igreja. E quando Deus está falando conosco, entenda, Deus fala mandamentos e também fala conselhos. Mas tantos conselhos e muito mais os mandamentos, não venhamos a tratar como se fossem meras sugestões. Há um Salvador, que é Jesus, que nos convida, mas que Ele, que é o nosso Salvador, também é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De modo que o mesmo convite que nos chama é uma proclamação que ordena. E que nós devemos não nos rebelar, mas buscar viver esta vontade de Deus e não sermos rebeldes à vontade de Deus. O interessante é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E eu não sei quanto a você, mas eu imaginaria que uma vontade boa, agradável e perfeita deveria ser algo que eu desejasse prazerosamente, que não fosse difícil para mim querer obedecer a uma vontade que é boa, agradável e perfeita. No entanto, por causa da inclinação errônea ou maligna de nossa carne, nós temos dificuldade de nos sujeitar a uma vontade que é boa, a uma vontade que é agradável e que é perfeita. E por isso a Bíblia diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja, a vontade
é boa, é agradável, é perfeita, deveria ser, portanto, prazerosa, desejável, extremamente desejável, porque é algo bom para mim, mas eu resisto pela minha má inclinação. Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu venho a fazer. De modo que Paulo aprendeu e entendeu que ele precisava se sujeitar. É como diz: envia-me. Não sou eu que vou, é o Senhor que me envia, é o Senhor que me move, é o Senhor que me impulsiona. A Bíblia fala dos profetas, e disse Pedro, que foram homens santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Há um mover que me impulsiona, um mover que me leva, um mover que até mesmo me arremessa. Quando Cristo saiu do batismo nas águas do Jordão, a Bíblia diz que ele foi levado, que ele foi impulsionado, que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado, a fim de ser provado pelo diabo. Quem impulsionou foi o próprio Espírito, e nós precisamos de uma vida guiada e impulsionada pelo Espírito Santo. E veja, que é o vosso culto racional. Onde há um culto, existe o estabelecimento de uma cultura. E quando há uma cultura, você, dentro de uma cultura, a cultura te leva a uma forma de pensar. A forma de pensar. É muito diferente a cultura de um povo com a cultura de outro povo. Você tem uma cultura latina que é mais dada à improvisação. Você tem uma cultura uma cultura germânica que é dada a não improvisar. E você diria, mas isso é uma questão de mentalidade. E eu concordo. Existe uma mentalidade, que é o nosso culto racional. E é por isso que conversão, salvação, é a palavra grega metanoia, que é mudança de mente, de forma de pensar, de condução, de ter uma outra forma de pensar, um outro raciocínio. É o vosso culto racional. Quando eu começo a pensar em conformidade, de acordo com Deus, a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, eu começo a pensar no mesmo pensamento. Ou seja, eu e ele temos a mesma vontade. Então, não é uma questão de simplesmente sujeitar a minha vontade à vontade dele. Essa é uma luta que existe. Mas é transformar a minha maneira de pensar até que eu esteja em concordância com Deus, pensando conforme o
pensamento do Senhor. Isto é obediência no padrão bíblico. E que nós estamos com uma obediência que até nos apoiamos, dizendo, mas a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E sim, como é que nós vamos vencer essa guerra? Sujeitai-vos ao Senhor. Mas sujeitar ao Senhor não é simplesmente eu me obrigar. Entenda, dentro da graça também existe obrigação. O apóstolo Paulo mesmo diz, eu tenho que pregar o Evangelho porque sobre mim pesa esta obrigação. Mas existe algo em que eu vou cada vez mais me adequando, pensando como Deus pensa. Esse é o desafio da nossa vida. Mudar, e é algo sacrificante, é um sacrifício. E por ser um sacrifício, nos custa. Não é um sacrifício de morte. Não é derramamento de sangue. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas é sacrificante por quê? Porque é difícil para nós. Há um grau de dificuldade. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos isto, a Bíblia diz, nós experimentamos, temos experiência, temos vivência do que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ouve, ó Israel, ouve, ó Aloísio, ouve, ó cada um de nós, ouve, meu povo, atende a minha voz. Se vocês me atenderem, se vocês me escutarem, se vocês me ouvirem, o que a Bíblia diz? Comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Do bom e do melhor. Agora, se vocês não me ouvirem, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, ouçam. E Jesus, então, disse, porque ouvir, eu disse, implica em ouvir, mas também implica em obedecer. E quem ouve e não obedece, se fez surdo. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É sábio o construtor. O que você está fazendo é construindo algo. Você está construindo algo. E Jesus disse, se vocês ouvirem as minhas palavras e guardarem as minhas palavras, isso quer dizer não se afastarem delas, obedecerem, praticarem a minha palavra, vocês pedirão o que quiserem e vos será dito. Vocês experimentarão qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Ó Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos e nós queremos viver esta realidade de ouvir a Tua voz e de atender ao que o Senhor fala conosco. Isso, ó Senhor, queremos ouvir e obedecer. Obedecer, Senhor, com prontidão. Obedecer inteiramente. Obedecer internamente. E obedecer, Senhor, imediatamente. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder,
no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.